Eu agora controlo seus pensamentos. Eu agora entrei na sua cachola e estou sabendo exatamente o que você está pensando. E eu sei como tirar um pensamento negativo e colocar o pensamento que eu quero. Agora eu estou controlando a sua mente. Eu sei exatamente como fazer uma receita que vai deixar a sua vida maravilhosa, que vai tirar todos os pensamentos negativos, que vai limpar de vez esses pensamentos esquisitos que estão na sua cabeça. Não dá não, gente. Não dá não. Não acredito nessa bagaça não, que não dá certo. Bom dia! Sejam bem-vindos para mais um Abrindo o Evangelho. Hoje, edição especial aqui do Caminho Óctuplo, o estudo que a gente está fazendo aqui no Caminho do Meio de Buda. E hoje a gente vai começar o passo 2, pensamento correto. Será que dá para a gente controlar os nossos pensamentos ou o pensamento de uma outra pessoa? Como é que a gente consegue encontrar harmonia, equilíbrio, paz, mesmo sem conseguir controlar pensamentos? Como que a gente lida com tudo isso, gente? Já que a gente está começando a encontrar esse caminho do meio, na semana passada a gente passou pela compreensão correta, que é justamente a busca do autoconhecimento, que é justamente a gente entender quais são os gatilhos da bestialidade que nos impelem a ser maledicente, a xingar alguém, a dar o troco em alguém, e como que a gente pode aos poucos ter consciência disso e ir se equilibrando. E o passo 2 é justamente aqui, ó. Como é que a gente consegue equilibrar a nossa cachola? Esse é o nosso passo 2, esse é o nosso objetivo do debate de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo essa gravação aqui, você já assistiu o nosso primeiro encontro, quando a gente falou lá de compreensão correta? E todo mundo que está ao vivo aqui com a gente, sejam bem-vindos. Ó, Magalhães está na área, Oliveira está por aqui também, sejam bem-vindos, Nilson. Comenta aqui, vocês assistiram o encontro na semana passada? Eu sei que vocês estão aqui, vocês assistiram. Mas então, semana passada, a gente começou a dar os primeiros passos nesse caminho óctuplo, que é o caminho do meio. É o caminho proposto por Buda para que a gente consiga lidar com o sofrimento ao longo da nossa vida e conseguir dar um passo de cada vez na visão dos espíritos, na reforma íntima. Esse é o nosso objetivo ao longo dos próximos encontros aqui do Abrindo o Evangelho, nessa edição especial aqui do Caminho Óctuplo. Beleza, gente? Então, ó, nossa proposta da semana passada foi, dentro da compreensão correta, foi ficar mais atento a esses gatilhos que disparam o nervosismo, a ansiedade, a tristeza. E eu quero saber aqui quem foi que ficou o mínimo consciente possível sobre esses gatilhos. Eu já vou começar compartilhando aqui, abrindo o coração, escancarando os perrengues da minha vida. Eu sim saí de casa de carro essa semana. E sim, teve gente me fechando na hora de entrar numa vaga de estacionamento. E eu fiquei hashtag chateado. E eu hashtag lembrei de tudo que a gente está conversando aqui. E pior, gente, era um carro da prefeitura. Aí eu fiquei, ó, com pensamentos negativos para com o outro serzinho infeliz, para não dizer outra coisa. Estava eu com o setinho ligado, apontado para entrar no Hortifruti, na vaguinha ali, bem de frente ali para a loja do Hortifruti. Quando eu estou entrando, gente, não é que um carro da prefeitura me corta e aperta ali a minha vaga? Eu dei aquela buzinadinha elegante como sou, dei aquela buzinadinha, pedi para a pessoa se mancar e ele deu rezinha e colocou o carro dele. Gente, eu estava na última vaga possível. Aquela pessoa, ela subiu calçada. E como é que pode, gente, um veículo de uma autoridade, uma pessoa que trabalha para o governo, não deveria dar o exemplo? Pois é, e eu fiquei enfurecido naquela hora. Mas aí eu lembrei da proposta do Caminho Óctuplo. Aí naquele momento eu não xinguei. Eu não discuti, eu não me emocionei. Mentira, gente, eu me emocionei pra dedéu, mas eu não botei pra fora. Mas aquele gatilho da bestialidade estava presente na minha frente.
Ali naquele momento eu percebi, opa, quando nós somos o exemplo, nós deveríamos nos cuidar 2, 3, 4 vezes mais vigilância, porque aquela ali é a mensagem que a gente está transmitindo para o mundo. Se eu sou um funcionário público, se eu sou uma pessoa que está servindo ali a população e eu cometo um erro de trânsito, caramba, eu deveria me sentir 2 vezes mais envergonhado. Foi dessa forma que eu percebi, e olha só, é a questão de ser o exemplo, é a questão de justiça, é a questão de não errar para os outros quando eu estou vestindo a minha farda, quando eu estou vestindo a minha roupa. E aí eu percebi uma violação de um valor pessoal meu. Naquele momento eu percebi um gatilho de bestialidade. Naquele momento eu percebi que se você é um servidor público, o último lugar em que, com as pessoas e o contexto que você pode errar é justamente para com o cidadão. Aquilo tudo estava acontecendo na minha cabeça e eu percebi o quanto aquilo me incomodou. Então eu percebi um gatilho de bestialidade no nosso exercício da semana passada. Deixa eu só dar um alô para quem está chegando aqui. Cris, bem-vinda! Que bom que você está aqui. Deixa eu ver, Thaís, bom dia, que bom te ver. Ju também está aqui na área, bem-vinda. Rosane também está por aqui. Oi, 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 pronto, acenar para todo mundo aqui. E você que está chegando, quem é que você convidou para o caminho óctuplo? Clica aqui na gaivotinha, chama uma pessoa para poder conversar com a gente aqui hoje sobre pensamento correto. Estou aqui escancarando o meu coração, abrindo, mostrando para vocês que eu percebi um gatilho da bestialidade meu durante essa semana. Quero saber quem foi que fez o exercício, quem foi que percebeu um pouquinho dos momentos que a gente fica mais nervoso, ou mais chateado, ou mais triste, para a gente começar a caminhar esses 8 passos aqui. Olha, Ednilson falando aqui, peraí. Comigo foi logo depois da palestra da semana passada, porque eu parei no sinal e quando ele abriu, os carros continuaram a ficar passando o sinal fechado para eles. Me tomei de raiva em mão na buzina. Pois é, Oliveira. Fiquei pensativo, acabei de sair da palestra, já tô no bestialidade. Muito bom, cara, muito bom. Justamente, é justamente isso aqui. O nosso objetivo desses encontros aqui de terça-feira é a gente não ficar na teoria, a gente não ficar só na palestra, como o Ednilson está lembrando aqui, mas a gente levar isso para o nosso dia a dia. É pura prática, gente. Espiritismo é pura prática. Então que a gente possa debater, conversar, levantar ideias aqui juntos e a gente possa levar isso para o nosso dia a dia. Então os dois tiveram a mesma situação aqui, né, Oliveira? Eu e você com relação a trânsito. Pelo visto, nossa bestialidade está no trânsito, hein, cara? Já vi que ali a gente tem gatilhos de bestialidade. O trânsito realmente mexe com a gente. Eu tentando entrar na vaga e você aí na questão do sinal. Mas vamos lá, gente. Então, a compreensão correta, que foi o passo 1 que a gente deu na semana passada, tem a ver com a gente perceber esses gatilhos. Perceber o que é que me incomoda, o que é que me tira do sério, o que é que me deixa mais chateado, o que é que me deixa magoado. E aos poucos, não é em uma semana que pronto, agora eu sei tudo que me traz perrengue na vida. Claro que não, mas é estar um pouquinho mais consciente para o que é que me gera essas tristezas, essas frustrações, essas infelicidades ao longo da nossa vida. A Cris falando, ó, o trânsito é um oponente poderoso. Tem razão, Cris. Tem razão. Acho que ele ganha de lavada de todos nós aqui juntos. Tá, então, esse foi o passo da compreensão correta. Como agora a gente está vindo para o passo do pensamento correto, isso quer dizer que a gente vai esquecer a compreensão correta? Não, meu querido Padawan. Nós vamos somar uma coisa com a outra. Porque o passo está 100% conectado com o outro. Então não é para a gente decorar primeiro compreensão correta, depois pensamento correto. Não, é a gente perceber que a compreensão correta nos instiga. Pronto, voltamos. Então a compreensão correta nos instiga ao autoconhecimento. O pensamento correto. O que é que o pensamento tem a ver com o autoconhecimento?
Absolutamente tudo. Cris, meu oponente poderoso é a pessoa andar devagar na minha frente. Ixi, olha só. Seja no trânsito veicular, seja no trânsito de pedestre, andar com uma pessoa devagar na frente é barra pesada. Mas isso é compreensão correta. Ninguém está aqui para julgar. Mas que bom que você já está percebendo isso, Cris. A Rô botou aqui, o meu problema é achar que o outro poderia fazer melhor. Rô, eu acho que tem a ver, o meu gatilho da bestialidade, acho que tem a ver com o seu, quando eu me incomodei, não só com o fato da pessoa ter metido o carro aqui na minha frente, mas por ter sido um carro da prefeitura. Então tem a ver com o que você está falando, que o outro poderia fazer melhor. Já que naquele momento, um carro civil já me incomodaria, mas o que me deixou ainda mais chateado foi um carro de serviço público. Aquilo ali me deixou 2 vezes mais chateado. Então, a gente está aqui, ó, no mesmo gatilho aqui da bestialidade. Sheila, bem-vinda, bem-vinda. Bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos lá então. A gente está falando aqui desses gatilhos da bestialidade, da compreensão correta, e agora está fazendo a relação com o passo 2, que é pensamento correto. Vou pegar alguns pontos que a gente abordou durante o estudo do caminho óptico durante o ano todo de 2018. Vamos lá. O pensamento correto que nos ajuda a aplicar a compreensão correta na nossa vida. O pensamento correto nos ajuda a aplicar a compreensão correta. Então, quando eu falo para vocês que o pensamento e autoconhecimento estão conectados, é que, a partir do momento que eu me compreendo, que eu sei quais são esses gatilhos da bestialidade, eu começo a orar e vigiar mais. Com isso, eu começo a estar mais atento aos meus pensamentos. E da mesma forma, estando mais atento à maneira que eu penso, com a qualidade dos meus pensamentos, eu começo a me perceber o quanto eu sou falho e onde que eu preciso melhorar. Então uma coisa está conectada com a outra. O autoconhecimento me ajuda a ter mais consciência dos meus pensamentos e os meus pensamentos me ajudam a ter mais percepção de quem eu sou e quais são os meus gatilhos da bestialidade. Perceberam como uma coisa está conectada com a outra? Então, se eu começo a exercitar a compreensão correta ao me auto-questionar, ao me auto-julgar, ao me auto-melhorar, eu começo automaticamente a gerar melhores pensamentos a meu respeito, ou pelo menos pensamentos mais conscientes a meu respeito. Oi, Matilde, bom dia, bem-vinda. Faz sentido isso, gente? Essa conexão, então, entre a compreensão correta e o pensamento? Vamos lá mais um pouquinho. O pensamento correto se fundamenta na compreensão correta. Se nossa compreensão estiver correta, os pensamentos dela decorrentes também o serão. Então, quando a gente dá o primeiro passo desse autoconhecimento, da compreensão do todo, e a gente começa a estar mais consciente de onde que a gente erra, de por que as coisas são do jeito que são, de onde que vem o sofrimento, por que a gente passa perrengue quando está com um colega de trabalho que a gente não gosta, ou quando a gente está ali no sinal de trânsito e tem carro atravessando o sinal vermelho. Quando a gente percebe quais são as coisas que nos incomodam, a gente começa a estar mais consciente para os nossos pensamentos. Nós somos pensamento, né, gente? Nós somos pensamento. A nossa atitude, a nossa presença, o nosso exercício no mundo material nasce da qualidade dos nossos pensamentos. Se eu tenho um pensamento negativo, tem como eu realizar algum fruto, gerar algum fruto positivo? Tem não, gente. Mas não dá não. Dá não. Agora, se eu começo a trabalhar com mais consciência a qualidade dos meus pensamentos, aí é possível que eu gere uma atitude mais correta, uma fala mais positiva, uma ação mais condizente com o que eu penso. Mente e corpo são sistêmicos. Então, o que eu penso, automaticamente eu gero uma descarga emocional no meu corpo. E também o meu corpo dispara
pensamentos de acordo com a qualidade vibracional do meu corpo. Dílio, eu não entendi bulhufas do que você falou. Vem comigo. Vamos lá. Quando a gente está deprê, quando a gente está chateado, quando a gente está sem vontade de cantar uma bela canção, me diz aqui, se eu estivesse bem chateado, eu estaria com o corpo assim ou estaria com o corpo assim? Fala pra mim. Se eu estou com pensamentos ruins, se eu estou com um sentimento ruim no meu corpo, o meu corpo reage assim ou reage assim? Assim, não é? Fica até com a boca mole. Até com preguiça de falar. De tão chateado, de tão fraquinho que a gente está. Justamente, o corpo está mostrando qual é a faixa vibracional que ele está. Então, se eu ando assim o dia inteiro, que tipo de pensamento eu vou ter? Um pensamento ruim. Um pensamento com uma faixa vibracional mais baixa. Então, não tem como a gente cultivar pensamentos positivos com o corpo assim. A gente precisa mexer no nosso corpo para que a gente eleve a faixa vibracional do nosso pensamento. Porque o pensamento está conectado ao corpo e o corpo está conectado ao pensamento. Então, se você quiser exercitar o pensamento correto, se você quiser elevar a faixa vibracional do seu corpo, aumentar o seu sistema imunológico, melhorar a sua saúde, para você combater a Covid e todos os outros problemas por aí, você precisa melhorar a qualidade do seu pensamento. Não vou soltar spoiler, mas na semana que vem nós vamos falar sobre a fala, que é resultado do pensamento, que está conectado com a compreensão correta das coisas. Então, uma coisa está conectada com a outra. Se eu compreendo melhor o mundo, eu começo a estar mais consciente para os meus pensamentos. E a partir do momento que eu gero pensamentos com uma vibração mais alta, eu falo, eu entro em ação e eu gero resultados mais positivos na minha vida. Deixa eu ver o que vocês andam colocando aqui. Congruência entre o pensamento e a ação. Thaís, perfeito. É esse o caminho óctuplo. Justamente, os próximos passos vão ter a ver com a fala, vão ter a ver com a ação. Sheila, pensamento é omitir. Opa, pensamento é o motor. Pensamento é o motor, Sheila, justamente. E a gente só vai conseguir ter mais equilíbrio, mais controle dos nossos pensamentos, conforme a gente exerce a nossa compreensão correta. Por isso que um está conectado com o outro. Quanto mais eu investigo quem eu sou, o que é que me motiva, o que é que me desmotiva, mais consciente eu estarei para os meus pensamentos. E quem me conhece aqui do trabalho, a Matilde, por exemplo, ela é minha aluna ali, a Thaís também, quem me conhece do trabalho sabe, eu sou publicitário, sou treinador de comunicação. E muitas das coisas que eu vou abordando a respeito da minha maneira de enxergar a comunicação é que tudo nasce do pensamento. Tá com papel e caneta aí? Anota aí agora. Vem comigo. Quem é meu aluno já me viu fazendo esse exercício aqui, essa organização do passo a passo, mas eu quero que você enxergue dessa forma aqui também. Se você me conhece aqui pelo Gresg, então enxergue dessa forma, você vai ver como as coisas ficam mais claras. Tudo começa no pensamento. Então tudo começa no pensar. Se você tiver um papel e caneta aí, escreve aí, pensar. P-E-N-S-A-R. Eu não vou soltar spoiler do caminho óctuplo, mas nesse pensar aqui, a gente já vai começar a antecipar os próximos passos do caminho óctuplo. Então uma coisa está relacionada à outra. Quem é meu aluno agora vai pirar. Meu Deus, foi do caminho óctuplo que você tirou essa metodologia, Rodrigo? Justamente, eu aprendi através do caminho óctuplo. Mas o pensar aí não engloba todos os 8 passos do caminho óctuplo. Mas vem comigo, tudo começa no pensar. O P de pensar é pensamento. O E do pensar vem de emoções.
E o pensamento e as emoções, conforme a gente já viu aqui que uma coisa está conectada com a outra, né? Mente e corpo são sistêmicos, fazem parte desse mesmo sistema. Pensamentos e emoções, N, norteiam, direcionam, dão direção à nossa vida. Concorda? Então, se a gente está vendo aqui no caminho óptico que os nossos pensamentos eles vão diretamente influenciar a nossa fisiologia, o nosso corpo e também as atitudes que a gente vai ter para com uma outra pessoa, pensamentos e emoções norteiam. Norteiam o quê? P-E-N. Agora o S. Norteiam os nossos sentimentos, que é o que fica. É a maneira que a gente se expressa com o mundo, os nossos sentimentos. Então, norteia os nossos sentimentos, as nossas ações, a maneira que eu vou lidar com o outro, se eu vou meter o dedo na buzina, se eu vou falar de uma maneira áspera com uma outra pessoa, e os nossos R, resultados. Pensamentos e emoções norteiam os nossos sentimentos, as nossas ações e os nossos resultados. Então, gente, tudo começa no pensamento correto. Tudo começa no pensar. Na semana que vem, no passo 3, a gente vai abordar a fala correta. Então, a partir do momento que eu tenho mais consciência do meu pensamento, eu começo a entrar em ação e a primeira ação que existe é a verbalização. Então, eu começo a entrar em ação de uma maneira correta, de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais construtiva para com uma outra pessoa. Para isso eu preciso então estar mais consciente dos meus pensamentos. Então um pensamento nocivo, quando eu estou pensando uma coisa ruim, eu estou aqui lidando com os meus boletos, eu estou lidando com um pensamento nocivo, eu estou focando mais na doença do que na cura. Nesse momento, eu estou enevoando a minha mente. Então, quanto mais eu praticar, olha só, gente, pensamento é ação. Nós somos pensamento. Quanto mais eu praticar o pensamento negativo, ficar focando apenas no problema, apenas na tristeza, apenas na doença, mais eu estou enevoando, mais eu estou me escondendo da vida, da solução, da cura, da resolução. Ah, Rodrigo, mas espera aí, eu tô com Covid, eu tô cabisbaixo, eu tô triste, eu tô incomodado, eu tô vendo um monte de gente desencarnando por aí, eu tô me sentindo triste. Tristeza, gente, faz parte da vida material e da vida espiritual. Tristeza faz parte da nossa existência. O problema acontece quando o nosso pensamento, passo 2, quando o nosso pensamento está preso nessa névoa. Quando a gente pratica o pensamento por muito tempo. Então a gente nos mantém na tristeza, a gente se mantém na doença e não na busca pela cura. Então quando o Buda foi desenvolvendo o caminho óctuplo, ele desenvolveu tudo isso porque havia sofrimento no mundo. Ele poderia passar a vida dele inteira pensando, sofrimento, né? Pô, que perrengue. É dor, sofrimento, é tristeza. Que mundo ruim. É sofrimento. Benza a Deus, gente. Nossa, imagina a encarnação do homem, ele passar a vida dele inteira pensando nesses perrengues. Ele considerou, há sofrimento. Ponto. E como que eu vou lidar com o sofrimento? Então o foco do Siddhartha Gautama estava na resolução do sofrimento. E não no tem perrengue, a vida é assim, não importa o que eu faça, a vida é injusta e a vida é cruel. Não! A vida não é injusta e cruel. Pelo contrário, a gente vive na soberania divina de que tudo é justo. Estamos passando por um perrengue porque a gente precisa desenvolver a paciência, desenvolver a resignação, desenvolver a cura. Sim, porque se você estiver cultivando, praticando pensamento negativo, que tipo de cura você vai ter? O que você aprendeu com esse perrengue que você está passando?
Então é sempre praticar o pensamento correto. O pensamento que nos direciona para a cura, que nos direciona para uma fala mais mansa, que nos direciona para atitudes mais benéficas para a gente e para o outro. Legal, Cris colocou. A permanência na tristeza é desnecessária. Excelente, Cris. E por favor, não interpretem isso de uma maneira errada. A permanência na tristeza é uma escolha. Rodrigo, mas você não está entendendo. Eu vou contar nos dedos aqui de 3 mãos quantos perrengues eu estou passando nessa vida. Honro, respeito a sua jornada e me simpatizo com o perrengue que você está passando. Mas percebe o termo que eu utilizei? Passando. Tudo na vida passa. Agora, quando você fala para as pessoas, quando você fala para si, quando você pensa que a minha vida é perrengue e não está com muitos perrengues, quando você utiliza o fato é e pronto, nada vai mudar. Então, se você não muda aqui, você não muda aqui, você não muda aqui e você não muda aqui. Tudo começa aqui. Então, gente, pensamento correto é prática, é intenção. É necessário, trazendo aqui pelo que a Cris colocou, é necessário que você escolha sair da tristeza e caminhar na direção da felicidade. Que você escolha sair da doença e caminhar na direção da cura. Que você escolha sair da mediocridade e caminhar na direção de uma vida próspera, de uma vida abundante. Como que você faz isso? Começando com um pensamento correto. Né, Cris? Beleza, é isso aí. Então vamos lá. Do mesmo jeito que a gente fez um exercício na semana passada sobre a compreensão correta de perceber quais são os gatilhos da bestialidade, eu vou incentivar você a fazer um exercício de pensamento correto. Quem topa fazer um exercício, levar para a prática, sai da teoria, leva para a prática ao longo dessa semana um exercício de pensamento correto. Coloca aqui no chat quem topa. E se você está assistindo a reprise, coloca no comentário que topa também, que depois eu vou ler. Vão colocando aí. Boa, legal. Legal, gente. Vamos lá, vamos então para a prática, vamos fazer um exercício de pensamento correto aqui ao longo dessa semana. Vamos lá. O pensamento, como eu falei, né, ele é a origem da fala, da ação, da atitude, do estilo de vida e toda a nossa maneira de enxergar o mundo. Então, quanto mais consciente a gente tiver para o poder do pensamento, mais equilíbrio e mais controle a gente vai ter sobre a nossa existência. Até aqui faz sentido? Legal. Então eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que o nosso pensamento nutre o nosso corpo. Porque se eu cultivo, se eu pratico pensamentos mais elevados, mais sublimes, se eu pratico pensamentos mais positivos, eu começo a enxergar a vida sob uma ótica diferente. Da mesma forma, se eu pratico pensamentos negativos, se eu baixo a minha faixa vibracional dos pensamentos, eu começo a enxergar só perrengue, só luta, só tristeza. Então o pensamento nutre a nossa vida. Ele nutre a nossa existência material e espiritual. Então os nossos pensamentos, eles nutrem o nosso dia. E eu quero que você comece a perceber que tipo de pensamento você nutriu hoje. Que tipo de pensamento você nutriu hoje. Esse é um exercício para você fazer, especialmente antes de dormir.
No final do dia, você vai parar por 1 minuto, você vai lembrar da gente aqui, você vai lembrar que você está dando passos no caminho óptimo. Você pode chamar sua esposa, seu marido, seus irmãos, seus filhos, enfim, alguém que possa fazer esse debate com você. Porque aí com isso todos vocês crescem juntos. Então você vai parar para refletir. Que tipo de pensamento eu nutri o meu corpo e a minha existência hoje? Foram mais pensamentos positivos, otimistas, resolutivos, ou foram mais pensamentos negativos, vitimizadores, de reclamação? Vamos considerar essas duas categorias. Um pensamento com foco na resolução, com foco na positividade, com foco numa vibração positiva, ou pensamentos de reclamação, de tristeza, de vitimização. Vamos considerar essas duas categorias aqui. E você vai fazer o teu exercício. Então, antes de dormir, não sei se você faz prece, não sei se você escreve no diário, fica à vontade, mas reflete durante 1 minutinho a qualidade dos meus pensamentos hoje. Na média, porque a gente vai ter pensamento de perrengue e a gente vai ter pensamento bonitinho, mas na média, a qualidade dos pensamentos foi mais positiva ou foi mais negativa? Quem topa fazer esse exercício comigo ao longo dessa semana? É só uma reflexão antes de dormir, considerando a qualidade dos pensamentos com os quais a gente nutriu o nosso corpo. Se eu nutro meu corpo com uma refeição saudável, consequentemente, eu passo a trazer mais energia, sem toda a parte nociva e química que seja desnecessária para o meu corpo. Mas se eu nutro o meu corpo com um Big Mac todos os dias, eu sei que tipo de organismo eu estou começando a gerar aqui. Não sei. Então, com o que eu vou me cuidar na hora de me alimentar? Eu escolho opções mais saudáveis ou geralmente eu escolho qualquer coisa que tiver por aí, independente de nutrição? Da mesma forma, eu quero que você comece a pensar na nutrição da tua cachola, dos seus pensamentos. Eu escolho me nutrir de pensamentos mais saudáveis ou eu tenho deixado me alimentar de pensamentos mais nocivos? Vamos, todo mundo? Simone Gilmara chegando por aí. Bom dia, bem-vindas. Então, Oliveira botou beleza. A Sheila também. A Cris também. A Rô também. Que bom, pessoal, que bom. Então, o exercício é esse, tá? É a gente perceber com o que a gente está nutrindo o nosso pensamento, o nosso corpo. Com pensamentos mais saudáveis ou com pensamentos mais infelizes. Isso vai diretamente nos levar ao próximo passo. E eu vou parar de soltar spoiler, que toda hora eu fico falando do próximo passo. Mas vamos dar um passo de cada vez? Vamos dar um passo de cada vez aqui. Começamos na semana passada com a compreensão correta, fazendo o exercício do gatilho da bestialidade. O que é que me dispara a tristeza, a raiva, o ressentimento. E hoje a gente vai começar a ter mais percepção de como que eu estou nutrindo os meus pensamentos. Eu estou nutrindo de um jeito mais saudável. Exemplo, boa pergunta aqui, gente. Vamos lá. Exemplo, como que eu posso nutrir intencionalmente o meu pensamento com coisas mais saudáveis? Digamos que no grupo da família todo mundo esteja falando de política e isso está me deixando chateado. Opa, compreensão correta. Percebi que o assunto política dispara um gatilho da bestialidade. Então começo a estar mais atento para isso. E quais são os pensamentos que essa compreensão tem me gerado? Mas não tem mais futuro. Não dá mais para confiar em político. Que agora está tudo muito polarizado. Isso me incomoda muito. Não posso mais falar com a minha tia, com meu primo, com a minha vizinha, que todo mundo me enche o saco com essa coisa de política. Tudo bem. Então a gente começa a perceber que este assunto é um gatilho da bestialidade nosso
e quanto mais eu falo sobre esse assunto, mais eu nutro os meus pensamentos com coisa saudável ou com coisa inferior? Com coisa inferior. Então eu não estou nutrindo de um jeito saudável, eu estou nutrindo de um jeito nocivo a qualidade dos meus pensamentos. Então eu preciso trazer da mesma forma, como que eu posso trazer mais saúde para a qualidade dos meus pensamentos. Naquele momento que eu fui me relacionei, aquilo ali me deixou chateado, baixou minha vibração, automaticamente eu vou intencionalmente buscar algo que eleve a faixa vibracional dos meus pensamentos. Se você está ali zapeando o grupo da família e você está ali envolvido por essa névoa que te chateia desse assunto, você intencionalmente vai buscar algum perfil de comédia, algum perfil positivo, você vai assistir um pouquinho aqui de algum vídeo que você assistiu do Greg, você vai dar uma olhada em alguns posts positivos, você vai fazer um mantra positivo, você vai fazer uma prece, você vai assistir ali um trechinho de uma live, de alguma coisa que te traz prazer, que traz benefício, que eleva a qualidade do seu pensamento. Isso é você escolher cultivar bons pensamentos ao longo da sua semana. Percebe, gente, como do mesmo jeito que a gente zapeando, a gente acaba com a nutrição, a gente detona os nossos pensamentos. Com a mesma intenção, a gente pode elevar a faixa vibracional do pensamento de um jeito prático. Não é só pensando que agora eu sou Buda, agora eu sou um espírito evoluído e agora, pronto, pensamentos positivos. Não, gente, a gente ainda não consegue isso. Mas, se a gente sabe o passo a passo, a gente escolhe dar pequenos passos, percebendo o gatilho da bestialidade e nutrindo os nossos pensamentos com pensamentos mais saudáveis. Bora, a gente não muda o que o outro faz. A gente tem que mudar como que a gente reage ao que a pessoa faz. Excelente, Thaís. A gente pega pelo exemplo que eu trouxe, que o Oliveira trouxe aí também, né, sobre o trânsito. O que é a compreensão correta na prática ali? É a gente perceber que o trânsito nos dispara a bestialidade. E o pensamento correto aqui? É a gente começar a nutrir de pensamentos positivos aquela situação. Se eu vejo uma pessoa cruzando um sinal vermelho... Oliveira, essa é pra gente aqui, ó. Se eu vejo uma pessoa cruzando um sinal vermelho na minha frente e automaticamente eu gero pensamentos aterradores, eu vou lá xingar aquela pessoa, opa, parei, porque é compreensão correta e eu sei que aquilo ali dispara o pior que existe em mim, dispara a minha bestialidade. Como é que eu posso naquele momento nutrir de pensamentos saudáveis? Vai, cara, vai e não volta a pecar. Vai, de repente vai tirar a mãe da forca. De repente tem uma pessoa genuinamente passando mal dentro do carro. E eu vou parar para refletir também. Será que eu nunca avancei no sinal vermelho? Será que eu nunca me distraí dos carros que estão ao redor e parei numa vaga sem perceber que tinha uma outra pessoa ali? Será que eu sou esse ser perfeito que nunca erro? O pensamento correto está em a gente instigar essa reflexão. A compreensão correta é o autoconhecimento e a gente vai gerar autoconhecimento conforme a gente nutre de pensamentos positivos e reflexivos o nosso corpo. Então uma coisa está conectada com a outra. Legal, Thaís? De repente ele ainda tem que passar pelo processo de evolução. Todos nós, né, Thaís? Então, beleza. Ele cometeu um erro que agora me avista. Mas eu também já cometi outros erros. Então por que eu vou julgar o erro do outro para justificar que uma outra pessoa do carro de trás julgue o meu carro, julgue a mim num outro momento? E quando eu avancei o sinal, será que todo mundo que ficou com o carro lá parado ficou me julgando também? Isso a gente nutrir o nosso pensamento de um jeito correto. Oliveira, também tenho medo de ser assaltado. Pois é, medo de ser assaltado. Então a pessoa avançou o sinal vermelho porque estava tarde ou porque ela estava num cruzamento esquisito ali, ela ficou com medo
e ela avançou o sinal vermelho. Ela pode avançar o sinal vermelho por 1000 motivos. Está errado por infringir a lei do homem. Mas quem sou eu para julgar a atitude de uma outra pessoa se eu mesmo sou tão falho quanto aquela pessoa? Então eu estou utilizando aqui a reflexão, estou utilizando os meus pensamentos para poder fazer uma compreensão correta. Olha que prática que a gente acabou de desenvolver juntos aqui. Num exercício como esse, a gente já está dando o primeiro e o segundo passo, compreensão correta e pensamento correto. E a gente pelo nosso, cada um com seus problemas. Quando eu passo, estou precisando. Quando o outro está errado. Boa, Oliveira! Ó, muito bom, muito bom. Exercício aqui na lata, ao vivo, de compreensão correta e pensamento correto. Quando eu avanço o sinal vermelho, eu estou precisando. Mas quando o outro avança, ele está errado. Então parece que a gente nunca erra, né? Pois é. Pensamento correto para a gente cultivar a vibração que a gente quer ter aqui dentro, alta ou baixa, positiva ou negativa, e parar de julgar o outro. Julgar menos, Sheila, exatamente, julgar menos. Foi até uma das nossas campanhas aqui do Gresg durante um ano inteiro. Julgue menos e ame mais. Se a gente conseguir exercitar o julgar menos e o amar mais, consequentemente, a gente passa a ter o pensamento correto, e ao ter o pensamento correto, a gente desenvolve a nossa compreensão correta. Legal? Olha, a gente avançou bastante no nosso tempo aqui do Abrindo o Evangelho, edição Caminho Óculo, aqui de hoje, mas eu acho que a gente conseguiu debater bastante. Então, obrigado por cada um de vocês que vieram ao vivo. Se você estiver assistindo essa reprise, se organiza. Terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está junto aqui para poder dar o terceiro passo, tá? Então, que coisa mais fofinha, fica mais. É a primeira vez que eu ouço isso aqui na live, fica mais. Obrigado pelo carinho, Sheila. Obrigado. Mas, nosso objetivo juntos aqui agora é praticar o pensamento correto e a compreensão correta, dando um passinho de cada vez nesse caminho óptimo, nessa reforma íntima aqui. Então, o que vale agora não é só pegar o que a gente desenvolveu aqui e deixar na gaveta e esperar a semana que vem. Nada, não. Agora é praticar isso. Oliveira, próxima vez que estiver no trânsito, é perceber. Opa, será que quando eu avanço o sinal é porque eu estou precisando, quando o outro avança que ele está errado? Vamos trabalhar pensamento correto. Vamos nutrir o nosso corpo com pensamentos mais claros, com pensamentos mais positivos. Lembrando, gente, que o pensamento positivo cego, o pensamento positivo sem a visão crítica e real das coisas, não leva a gente a lugar algum. Tá? Então não é o pensamento positivo cego, é o pensamento positivo intencional de eu vou nutrir o meu corpo com um pensamento correto. Porque se eu ficar só é só ter pensamento positivo que a vida vai mudar. Mas sem ação, pensamento positivo não resolve nada. Então nós estamos dando um passo de cada vez. Nós vamos chegar na ação. Por enquanto é estar mais consciente para que tipo, que qualidade de pensamento eu estou nutrindo o meu corpo. Qualidade nutritiva superior, saudável ou negativo, de reclamação, de vitimização. Tá bom? Legal, Matilde, excelente a sua pergunta. E quando o julgamento não é em relação ao outro, mas sim ao auto-julgamento? Perfeito, vamos lá. Tudo começa no pensar, não é? Então, se eu estou gerando pensamentos que, com esse julgamento, eu baixo a minha vibração, eu estou julgando uma outra pessoa ou estou julgando a mim mesmo. Da mesma forma, esse pensamento não é o pensamento correto. Eu estou baixando a minha frequência, eu estou baixando a minha vibração. Então, a Matilde é minha aluna, a gente está junto ali justamente desenvolvendo essa questão, né, de vencer o medo do julgamento. E é justamente isso. O julgamento ao outro ou o julgamento a nós mesmos, o tempo todo está baixando a nossa frequência, baixando a nossa vibração. A gente precisa ter uma percepção clara das coisas.
Se uma pessoa avança o sinal, uma coisa é o fato, ela avançou o sinal. Isso é infringir uma lei humana. Tá bom, ela corre um risco. Eu não vou fazer isso porque eu estou respeitando a lei humana. Isso é me colocar no fato, me manter aqui no fato. Eu não devo fazer isso. Se ela fez isso, ela tem o motivo dela. Aí vem o ponto. Quem sou eu a julgar o outro? Ela teve o motivo dela. Ela pode ter o motivo de eu sou vaidosa mesmo, eu não preciso parar no sinal vermelho, ou eu estou com a minha mulher parindo dentro do carro, preciso chegar no hospital o mais rápido possível. Como que eu vou saber? Não vou saber. Então quem sou eu para julgar? Então, julgar o outro ou julgar a nós mesmos o tempo todo está baixando a vibração do nosso pensamento. Nosso objetivo essa semana é avaliar, é perceber a média dos meus pensamentos está aqui ou está aqui. Se você quiser, compartilha com a gente aqui no direct ao longo da semana, ou então volta aqui no post, que eu vou pegar essa live e vou postar aqui agora no feed. Volta aqui e comenta qual é a média dos teus pensamentos essa semana. Estão pensamentos mais corretos, mais nutritivos, ou estão só te jogando para baixo? Beleza? Boa semana, Oliveira. Boa semana para todo mundo. Um beijo, fiquem com Deus e pratiquem a compreensão correta e o pensamento correto. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.